Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, vamos aproveitando, vamos deixar o like aí no vídeo. E quem não for inscrito, se inscreve no canal, pessoal. É de graça. Não vai ocupar espaço no celular, não vai fazer nada demais. Vamos lá, pessoal. Dá uma força, professor Cássio, e se inscreva no canal do professor Cássio. É isso aí. Pessoal, hoje nós vamos fazer a última parte do Aprender Sempre, volume 1 do nono ano, parte 4 e final. Vamos lá? Então, olha lá, sequência de atividades 4, aulas 1 e 2, razão, comparar por meio de uma razão. Então, os objetivos da aula são compreender o conceito de razão entre duas grandezas, identificar o conceito de razão em situações problema e resolver problemas envolvendo o conceito de razão. Então, olha lá. Número 1. Escreva em cada caso a razão que há entre, tá? Lembrando que razão é a divisão entre duas coisas. Então, ó, a razão entre o total de 7 meninos de uma classe e o total de 14 meninos da mesma classe. Então, a gente vai escrever 7 14avos. Essa é a razão, tá? B. A idade de Samuel, que tem 28 anos, e a idade do seu pai, que tem 35. Então, a razão entre eles, 28 dividido por 35. Olha lá, 28 35avos. Letra C. A quantidade de 16 professores e a quantidade de 160 alunos no sexto ano. Então, 16, 160 avos. Letra D. O número de alunos do Grêmio, que é 24, e as 12 chapas disponíveis para a participação. Então, 24, 12 avos. E o número de 12 meninos de um total de 24 amigos. 12, 24 avos. Certo? Vamos lá para a página 104. Número 2. Um corredor faz 15 km em 1 hora. Qual a velocidade média em metros por minuto que o corredor faz? Então, olha lá, gente. Velocidade média se calcula dividindo a distância percorrida. Ó, aprende lá. Distância percorrida dividida pelo tempo gasto, tá? Então, é uma razão, tá? A velocidade média, VM, é uma razão. Para a gente encontrar essa velocidade, quanto que o corredor percorreu? 15 quilômetros. Em quanto tempo? 1 hora. Então, foi 15 quilômetros dividido por 1. Ou seja, ele quer saber qual a velocidade em metros por minuto. Então, olha lá. Por isso que a gente tem que reler o problema mais de uma vez. 15 quilômetros, ó, em 1 hora. Vamos marcar aqui, 15 km em 1 hora. 15 quilômetros são quantos metros? Uai, 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, vamos lá. 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, 15 quilômetros é 15.000 metros. E 1 hora tem quantos minutos? 60. Então, é só a gente dividir 15.000 por 60. Dá para cortar um zero em cima e um zero embaixo. É como se dividisse por 10 em cima e embaixo. Aí fica 1.500 dividido por 6. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 1.500 dividido por 6. Pega total 15 aqui, ó. 2 vezes 6, 12. Para 15 sobra 3. Abaixo o zero. 5 vezes 6, 30. Para 30, 0. Desce o zero que restou, 0 na chapa. 250. Então, aqui, ó, a velocidade média será 250 metros por minuto. É assim que a gente representa, tá? M de metros e min de minutos, tá? Número 3. Observe o quadro e responda. Então, olha lá, vamos observar. O quadro, ele está separando regiões, ó, do Brasil, porque aqui fala, ó, sinopse
do Censo Demográfico de 2010 e Brasil em Números, 2011. Então, as regiões do Brasil, a sua extensão territorial em quilômetro quadrado e a população, né, o número de habitantes de cada região. Qual é a segunda maior densidade demográfica entre as regiões apresentadas na tabela? Então, pessoal, para a gente responder essa pergunta, né, sobre densidade demográfica, temos que ter em mente o seguinte: o que é densidade demográfica? Densidade demográfica é o número de habitantes dividido por quilômetro quadrado, tá? É o número de habitantes que ocupam 1 quilômetro quadrado. Então, quando a gente divide o número de habitantes de um local pelos quilômetros quadrados daquele local, a gente encontra a sua densidade demográfica, tá bom? Então, ele quer saber qual é a segunda maior densidade demográfica entre as regiões apresentadas na tabela. Então, teremos que calcular as densidades demográficas. Então, vamos lá. Densidade do Centro-Oeste. Vamos pôr assim. Né? Centro-Oeste. Vamos pôr assim. Então, vai ficar 14.058.094 dividido por 1.606.371. Como são um número muito grande, gente, vamos puxar a calculadora para auxiliar, tá? Ó. Então, primeiro, a gente encontrou que a densidade demográfica do Centro-Oeste é de 8,75 habitantes por quilômetro quadrado. Agora, a densidade do Nordeste. Vamos pôr NE, tá? Então, vai ser 53.081 dividido por 950. Olha lá. Vamos dividir isso aí, então. Dá 34,15 habitantes por quilômetro quadrado. Agora vamos calcular a densidade da região norte. Então vai ser 15.864.454 dividido por 3.853.327. Então vamos lá. 15.864.454 dividido por 3.853 dos 327. Certinho? Vai dar 4,11 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Agora, a densidade da região sudeste vai ser 80.364.410 dividido por 924.511. Vai dar bem maior, né, gente? Olha quantos habitantes ocupam. 8.364.410 dividido por 924.511. Dá 86,92 habitantes por quilômetro quadrado. Bem grande, né, gente? E da região sul? Densidade demográfica da região sul. Não vai caber, vamos pôr isso aqui embaixo, vai. Olha lá. Dividido por 576.409. Então, vocês perceberam que a gente tem que fazer a divisão de todos para poder encontrar a densidade demográfica de cada um? Então, olha lá.
Ó. Pode acelerar o vídeo, tá, gente? Põe vezes 2 aí. Quem quiser, tá? Olha lá. 47,51 habitantes por quilômetro quadrado. Então, agora a gente tem condições de falar qual é a segunda maior densidade demográfica. Então, olha lá. A maior é a da região sudeste. Maior. Vamos escrever aqui. Tá? Quem é a segunda maior? Da região sul. Olha lá. Depois vem a nordeste. Então, vamos lá. Segunda maior. Então, está aí. Qual é a segunda maior densidade demográfica entre as regiões apresentadas na tabela? Resposta: é a da região sul. Tá? É isso aí. Pessoal, agora vamos lá para a página 105. Aulas 3 e 4. Utilizar o conceito de razão para resolver situações, problema. Os objetivos da aula são resolver problemas que envolvam o conceito de razão em diferentes contextos. Modelar situações e problemas que envolvam o conceito de razão, como velocidade, densidade, que a gente acabou de ver, escala e etc. Número 1. Em uma estrada, um carro percorre 120 km em 2 horas e meia. A que velocidade média está o automóvel? Como eu ensinei para vocês ali agora mesmo, a velocidade média é a divisão da distância pelo tempo. Então, vai ser 120 dividido por 2,5. Então, vamos lá. Ó. Quantas vezes? Vamos pegar o 12, né? Mas não pode dividir com vírgula. Pera aí, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, não pode dividir com vírgula. Então, desconsidera a vírgula. Como tem uma casa depois da vírgula, basta adicionar um zero aqui. E aí fica, então, 1.200 dividido por 25. Para a gente dividir, vamos pegar, então, 120, para ser maior que 25. Porque se eu pego 12, vai ser menor. 4 vezes 25 dá 100. 5 vezes dá 125, então vai ter que ser 4. 4 vezes 25, 100. Para 120 sobra 20. Dá para descer um zero, não dá? Dá. 8 vezes 25 vai dar 200. Para 200, zero. Ou seja, 48 quilômetros por hora. Essa é a velocidade, então, média do automóvel. Então, resposta: o automóvel está a 48 km por hora. 2. Uma pessoa correndo percorre 4 km com velocidade escalar média de 12 km por hora. Olha lá. O tempo do percurso em minutos é de aproximadamente... Então, olha lá, vem cá. Ele me dá a velocidade média da pessoa, que é 12 km por hora, tá? E ele percorreu uma distância, vamos colocar aqui, de 4 km, tá? Ele quer saber o tempo que ele gastou, então, para percorrer esses 4 km. Então, vamos pensar assim, ó, se a velocidade média é igual à distância percorrida dividida pelo tempo gasto, a gente pode pensar assim. Para eu descobrir o tempo gasto, se fosse uma equação isso, eu posso passar esse tempo gasto que está dividindo a distância, multiplicando a velocidade média. Tá? Ou, então vamos fazer isso. Só que aqui eu vou pôr tudo sigla, tá? Para facilitar. Então vamos pôr VM é igual a D dividido por T.
Agora eu fiquei com uma equação. Vou passar o t, esse t para lá que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar aqui t vezes Vm é igual a d, que é a distância percorrida. Eu quero achar o tempo, então eu preciso deixar o tempo sozinho do lado da igualdade. Então eu pego a Vm, que é a velocidade média, que está multiplicando, passo dividindo a distância. Então vai ficar aqui velocidade média igual a distância dividido pelo tempo. Opa, não, desculpa gente, não voltei o que era. Não, eu vou passar a velocidade dividindo. Então tempo é igual a distância dividido pela velocidade média. Olha lá, tá? Então, vejam o que eu fiz matematicamente. Isso aqui era uma equação. Eu peguei o Vm, que está multiplicando t, e passei para o lado de lá, dividindo. Porque o inverso na matemática de multiplicar é dividir. É a barra da divisão, tá? Então, significa que para encontrar o tempo gasto, é só dividir a distância pela velocidade média. Ele não quer isso? Ó, o tempo gasto em minutos é d. Então, vamos lá. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Então, vamos lá. A distância foi de 4 km. E a velocidade foi de 12. Então, é só fazer 4 dividido por 12. Vai dar número decimal, não vai? Ó, 4 dividido por 12. 4 é menor que 12. Então, coloca um zero aqui. Empresta, né, do nada. E coloca um 0, aqui, porque você emprestou do nada. Agora ficou 40, ficou maior. Quantas vezes 12 para 40? Não dá exato, mas a gente pode chegar perto. 3, né? 3 vezes 12, 36. Para 40 sobra 4 de novo. Como colocou um 0, pode completar, não, pode colocar mais um 0 emprestado. Mesma coisa, ó. E vai ficar infinitamente fazendo isso. Então aqui deu 0,333, é uma dízima periódica, tá? Ora, isso aqui foi. Porque eu dividi a distância em quilômetros pela velocidade em quilômetros por hora. Então, dividi quilômetros por hora. Então, quilômetro com quilômetro já foi, ficou a hora. Então, o tempo que eu achei foi em hora. Só que o problema é que era o tempo em minutos. Então, a gente tem que transformar esse tempo, que está em hora, em minutos. Para isso, basta multiplicar por 60, porque em uma hora tem 60 minutos. Então, vamos lá, vamos auxiliar com a calculadora. Ó. 4 dividido por 12, realmente dá isso, vezes 60, 20. Então, são 20 minutos. Alternativa C, tá bom? Número 3. Escala em cartografia é a relação matemática entre as dimensões reais do objeto e a sua representação no mapa. Assim, em um mapa de escala 1 por 50.000, uma cidade que tem 4,5 quilômetros de extensão entre seus extremos será representada com... Então, ele quer saber assim, ó. Como eu vou representar essa escala, tá? Então, olha só. A escala significa o quê? 1 centímetro do papel para cada 50.000 centímetros na realidade, tá? É isso aqui que está querendo dizer essa escala. Então, a cada 1 centímetro no papel equivale a 50.000 centímetros na realidade, tá? Então, vamos colocar isso, ó. Então, a cada 1 centímetros no papel, eu tenho 50.000 centímetros na realidade. Então, se eu tenho uma cidade com 4,5 quilômetros de extensão entre os seus extremos, ou seja, uma ponta a outra na cidade, então vamos supor que a cidade é esse retângulo. Então, daqui a aqui, ó, tá dando 4,5 quilômetros, tá? De um extremo a outro. Tá? Isso aqui é só uma demonstração para a gente entender. Então, vamos pensar assim. O que eu vou colocar no papel vai estar aqui, eu não sei.
a gente pode chamar de x, né? E a parte que ele tem é isso aqui, 4,5 km de extensão. Então, repara que eu coloquei na mesma posição. Em cima, o que está no mapa, embaixo, a realidade. Só que eu tenho aqui, gente, isso aqui está em quilômetros, tá? E para eu fazer o cálculo, eu tenho que passar isso aqui de quilômetros para centímetros, tá? Como está ali. Então, olha lá. Então, 4,5 quilômetros são quantos centímetros? Ó, se a gente fizer vezes 1.000, a gente passa para metros. 4.500 metros, tá? Para passar para centímetro, a gente vai fazer vezes 100. Porque cada metro temos 100 centímetros. Então, a gente vai passar. Vai ficar, olha lá. Adicionar 2 zeros. Então, vai ser, ó, 450.000 centímetros. Então, em vez de eu escrever aqui em quilômetros, eu vou escrever em centímetros. Agora é só multiplicar em cruz, gente. Que a gente vai encontrar, então, o resultado, tá? Olha lá. Vou multiplicar em cruz, então. Ó, vai ficar x vezes 50.000, vai ficar 50.000 x. Uma vezes 450.000, 450.000. Passa o quê? Os 50.000 dividindo 450.000. Olha o que dá para a gente fazer. Dá para a gente simplificar aqui. Corta 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. O professor dá para cortar mais um, verdade? Então, vamos cortar 4 zeros em cima, 4 zeros embaixo. Então, ficou 45 dividido por 5, que vai dar 9. Olha lá, 9 centímetros. Tá? Então, é resultado, que é a alternativa A. Tá certo? É isso aí, pessoal. Número 4. Relate com suas palavras quais foram as estratégias que você utilizou para resolver os problemas acima. Então, aqui é a resposta pessoal. Cada um vai relatar de acordo com a sua experiência. Tá bom? Página 107. Aulas 5 e 6. Proporcionalidades direta e indireta entre duas grandezas. Quais são os objetivos da aula? Reconhecer as proporcionalidades direta e inversa na relação entre duas grandezas. Diferenciar relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas. Associar a relação de proporcionalidade entre grandezas a contextos diversos. Identificar relações de proporcionalidade em escalas, divisões em partes proporcionais e taxa de variação de duas grandezas. Então, vamos lá. Número 1. No teste de um automóvel foram constatadas as seguintes situações. Então, ele deu a velocidade média aqui e a distância percorrida em 1 minuto, tá? Em quilômetros a distância. Então, a velocidade média de 30 km por hora percorreu meio quilômetro em 1 minuto. 60 km por hora, 1 km em 1 minuto. 120 km por hora, 2 km. 240, 4 km. Descreva com suas palavras o que você compreende da situação acima. Então, gente, o que a gente compreende, ó, dobrou a velocidade média, dobra a distância. Dobrou, que é o dobro de 60 e 120, dobra a distância. Todos. Então, vamos colocar isso. Percebemos que ao dobrar a velocidade média, a, vírgula, né? Distância percorrida também dobra. Dobrar é fazer vezes 2, né, gente? Agora, o número 2. Ao testar uma moto que percorre uma distância fixa, variando apenas a velocidade, foram constatados os seguintes dados. Velocidade média, 60, 1 hora ele gastou.
diminuiu, né, a velocidade média para 30, o tempo aumentou. Olha lá. Diminuiu para 20, o tempo aumentou mais ainda. Para 10, aumentou. Então, você perceberam que a velocidade foi diminuindo e o tempo foi aumentando. Será que é proporcional? Então, veja lá. Ó. A velocidade era 60, caiu para 30, ou seja, dividiu por 2. O que aconteceu com o tempo? Multiplicou por 2. Então, olha lá. Enquanto o de cima dividiu por 2, o de baixo multiplicou por 2. Agora, ó, o tempo é 60 e a velocidade caiu para 20, ou seja, dividiu por 3. O que aconteceu com o tempo? Multiplicou por 3. Perceberam que enquanto o de cima dividiu por 3, o de baixo multiplicou por 3? Então, vamos constatar a última. Ó. O tempo era 60 inicial, caiu para 10, ou seja, dividiu por 6. O que aconteceu com o tempo? De 1 aumentou para 6, ou seja, multiplicou por 6. Então, reparem que enquanto o de cima dividiu por 10, o de baixo multiplicou por 10 não, dividiu por 6. O de baixo multiplicou por 6. Então, gente, o que aconteceu? A gente percebe aqui, isso aqui, ó, percebemos que se triplicarmos a velocidade, o tempo se divide por 3. Ou também a gente perceba, se dobrar, divide por 2. E se sextuplicar, divide por 6, tá? Então, o que eu quero dizer aqui, ó? Que percebemos que se aumentar, eu acho que é melhor, né? Então, vou escrever assim mais generalizado, senão vou ter que explicar um por um, tá? Percebemos que se aumentarmos a velocidade, vírgula, o tempo diminui proporcionalmente. É melhor, né, gente? Melhor, que aí explica melhor, tá? Então, vamos lá. Se vocês quiserem, coloquem suas palavras. Página 108. 3. Determine se as situações a seguir são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá analisar. Letra A. O aumento de gastos com a folha de pagamento e a contratação de novos funcionários. Você acha que se eu contratar novos funcionários, vai aumentar os gastos com a folha de pagamento? Sim, né, gente? Quanto mais funcionários na empresa, maior serão os gastos, né, com a folha de pagamento, né? Então, são diretamente proporcionais. Quando essas grandezas são diretamente proporcionais e quando são inversamente proporcionais? Vou explicar. Vamos lá, vamos começar primeiro no diretamente proporcional. Para ser diretamente proporcional, ou elas aumentam juntas, então as duas aumentam, ou diminuem juntas. Então, as duas grandezas. Essa é a diretamente. E a inversamente? Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Tá? Essa é a inversamente proporcional. É o que a gente acabou de ver no exemplo anterior. Vou voltar lá, tá? A da velocidade e da distância eram grandezas diretamente proporcionais. Ao aumentar uma, a outra também aumentava proporcionalmente. E a de baixo, da velocidade e o tempo? Elas são inversamente, porque ao aumentar a velocidade, o tempo diminuía proporcionalmente também, tá?
Então, a gente tem duas situações aí. Então, vamos responder agora. O aumento de gastos com a folha de pagamento e a contratação de funcionários. Você acha que se aumentar os funcionários, vai aumentar a folha? Sim. Então, são diretamente, você vai escrever. Tá? Você vai escrever diretamente. Não precisa ser diretamente proporcionais todos, a gente já sabe. Letra B. A velocidade média de automóvel e o tempo que se leva para percorrer uma determinada distância. Então, a gente acabou de ver que velocidade e tempo são inversamente. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, aqui a gente pode diretamente. Aumentou a folha, aumenta os gastos. Desse aqui, inversamente. Aumenta a velocidade, diminui o tempo. Letra C. A quantidade de água gasta em uma residência e o valor pago pelo consumo. Você concorda que quanto mais água eu gastar, mais eu vou pagar? Então, está subindo a quantidade de gasto de água. Maior o valor a pagar. Então, são diretamente. E letra D. Dias para a reforma de uma casa e o número de funcionários. Então, repara comigo, ó, se eu contratar bastante funcionários para uma reforma da casa, você concorda que menos tempo irá demorar para reformar essa casa? Quanto mais gente trabalhando num serviço, menos tempo vai demorar para terminar. Então, é inversamente. Opa. Olha lá. Tá certo? Vamos agora para a aula 7 e 8. Propriedade fundamental da proporção. Procedimento para resolver relações de proporcionalidade. Os objetivos da aula são utilizar procedimentos de cálculo para resolver problemas que envolvam relações de proporcionalidade. Reconhecer as escalas e compreender se são grandezas diretamente proporcionais. Resolver problemas que envolvam proporcionalidade direta e inversa. E elaborar problemas envolvendo escalas. Tá certo? Número 1. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas ela dará em 28 minutos? Então, olha lá, vamos montar isso para a gente entender. Então, uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Olha lá. Quantas voltas ela dará em 28 minutos? Então, em 28 minutos, a gente põe minutos embaixo de minutos, tá? Dá X voltas, a gente coloca aqui, que eu não sei. Presta atenção comigo. Se eu aumento o tempo, aumentou o tempo, né? E de 20, eu só tô pondo a seta para cima para representar que aumentou, tá? Não significa nada a ver com esses números aqui. Tá aqui dá 20 para 28, que aumentou, né? Aumentou. Então, aumentou, a gente tem que pensar. Então, aumentou o tempo desse lado. Eu tô pondo a seta para cima, significa que aumentou. Ó. O tempo aumentou. Você concorda comigo que quanto mais tempo a roda fica girando, mais voltas ela dará? Então, as voltas também irão aumentar. Tá? Quando aumenta um lado e aumenta o outro, são grandezas diretamente proporcionais. Tá? Como que eu faço essa conta? Você vai fazer uma regra de 3 simples, vai multiplicar em cruz. Então, vai ficar x vezes 20, 20x, que é igual a 80 vezes 28. 80 vezes 28, quanto que dá? Vamos fazer aqui, ó. 8 vezes 8, 64, vai 6. 2 vezes 8, 16. Com 6, 16 com 6, 22. Então, dá 2.240. Agora, basta dividir 2.240 por 20 para descobrir. Corta um zero em cima e zero embaixo, porque é como se dividisse por 10 em cima e embaixo. Então, fica 112 voltas. Tá? Então, ela dará 112 voltas. Tá vendo que aumentou? Em 28 minutos.
Tá bom? É isso aí. Gente, sempre que você quiser conferir suas contas, pega uma calculadora e vai lá e confere. 28 vezes 80, 2.224. Dividido por 20, 112. Certinho, tá bom? Vamos para a próxima página, 109? Então vamos lá. Número 2. Com 8 eletricistas, então olha lá, vamos grifar. 8 eletricistas. Podemos fazer a instalação elétrica de uma casa em 3 dias. Quantos dias 6 eletricistas levarão para fazer o mesmo trabalho? Então, vamos montar o nosso esquema aqui. Então, ó, com 8 eletricistas, a gente faz o serviço em 3 dias. Com 6 eletricistas. Espera aí, o que aconteceu com o número de eletricistas? Diminuiu, tá? Diminuiu. Então, seta para baixo significa que diminuiu. Se eu diminuir o número de pessoas trabalhando no local, o tempo para fazer o mesmo serviço irá aumentar, tá? Então, aqui, eu coloco X dias, eu não sei, mas eu sei que vai aumentar. Por que que é importante a gente saber disso? Porque aqui trata-se de grandezas inversamente... Peraí. Proporcionais. Olha lá. Tá? Como a gente faz a conta com grandezas inversamente proporcionais? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai repetir um lado. Então, 8 para 3. E o outro a gente vai inverter. Não, não é esse lado que eu quis dizer, tá? Desculpa. Ó, vou voltar. A gente vai repetir um dos lados. Esse lado aqui eu vou repetir, eu vou copiar igual. 8. Põe como uma fração, tá? Pode colocar, confia no professor Cássio. É igual a... Esse lado aqui a gente inverte. O x sobe e o 3 desce. Então, a gente vai inverter, ó. O x vai subir e o 3 vai descer. Por quê? Porque são inversamente proporcionais. Tem que inverter um dos lados, tá? Não os dois. Apenas um. Então, esse lado aqui, ó, a gente inverteu. O x era embaixo e o 3 em cima. Inverteu. O x em cima, 3 embaixo. Agora, a gente usa a regra de 3. A gente multiplica em cruz. Tá? Então, vai ficar 6x é igual a 3 vezes 8, 24. X é igual a 24 dividido por 6, que é igual a 4 dias. Tá vendo? Aumentou o número de dias. Então, a gente responde. Quantos dias 6 eletricistas levarão para fazer o mesmo trabalho? Levarão 6. Opa, 6 não. 4 dias. Tá? Número 3. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Vamos grifar. 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Vamos colocar isso aqui, ó. 3.000 refri em 6 horas. 4.000 refri em X horas. Vamos analisar agora se é inversamente ou se é diretamente proporcional. O número de refrigerantes irá aumentar, né, de 3 para 4.000. Então, a seta significa que está aumentando este lado. Espera aí. Se ela engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas, para engarrafar mais refrigerantes, demorará mais tempo. Pensa, a fábrica ela tem um ritmo de trabalho fixo. Ela não consegue, né? Não foi explicado isso. Ela tem uma capacidade fixa. Então, se ela consegue engarrafar 3.000 refrigerantes em 6 horas, para engarrafar 4.000 vai demorar mais tempo. Então, o tempo aqui também irá aumentar. Então, aqui a gente fala que é diretamente. Tá? Então, a gente vai montar desse jeito, ó. 3.000 dividido por 4.000 é igual a 6 dividido por x. Sem alterações nenhuma, porque são diretamente. Então, agora multiplique em cruz. Então, vai ficar 3.000 vezes x, 3.000x, é igual a 6 vezes 4.000, que vai dar 24.000. 6 vezes 4 não é 24? Então, vai dar 24.000. Então, agora passa o 3.000 dividindo 24.000.
corta 3 zeros em cima, 3 horas embaixo, vai dar 8 horas, tá? Então, resposta, levará 8 horas, tá? Número 4. 30 operários, grifa isso daí, constrói uma casa em 120 dias. Quantos dias 40 operários construirão essa mesma casa? Então, vamos lá, vamos montar nosso esquema. 30 operários, põe uma abreviação, constrói em 120 dias. 40 operários construirão em quanto tempo? Então, o número de operários irá aumentar. Você concorda que o tempo irá diminuir? Porque quanto mais pessoas trabalhando em uma obra, menos tempo demorará. Então, aqui é X dias. Que se trata de grandezas inversamente, gente. Quanto uma aumenta, a outra diminui. Então, aumentou o número de operários, diminuiu o número de dias. Tá? Pessoal, tudo que é grandeza, ó. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, eu posso medir a quantidade de operários, eu posso medir os dias, posso medir as horas, a velocidade, a temperatura. Posso medir várias coisas, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, aumentou um lado, diminuiu o outro. Então, lembra a regrinha que eu falei? Então, repete um lado, esse lado aqui a gente vai repetir. Então, 30 sobre 40. E o outro lado, que é esse aqui, a gente vai inverter. O x sobe e o 120 desce. Por que inverte? Porque é inversamente. Agora, multiplica em cruz, tá? Então, vai ficar x vezes 40, 40x. Sempre começa pelo x, tá? 30 vezes 120 vai dar 3.600. Porque se fosse 30 vezes 100, 3 vezes 120 é 360, mais um zero, 3.600. Divide o 3.600 pelo 40. Corta um zero em cima e um zero embaixo. Fica 360 dividido por 4, que vai dar 90, tá? Então, resposta. Em quantos dias 40 operários construiriam essa mesma casa? Então, vamos lá. Esses 40 operários construiriam em 90 dias, tá? Olha que bom. Aumentou o número de operários, o tempo caiu, tá? É isso aí. Pessoal, olha que notícia maravilhosa. Acabamos, pessoal. Acabamos. É isso aí. Esse foi, então, Aprender Sempre 2021, volume 1 do 9º ano. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das minhas explicações. Deixa seus comentários, deixa seu like, se inscreve no canal, pessoal. É isso aí, gente. Valeu, até mais. Não, fica tranquilo, hein, que eu vou vir com o volume 2 também em breve, tá bom? É isso aí, até mais, tchau.